Nós queremos, nesse momento, pensar com vocês os acontecimentos para a igreja após o arrebatamento da igreja. Quais são os dois grandes eventos que vão acontecer assim que a igreja for arrebatada? Nós falamos na nossa aula passada que a igreja ela não passará pelo período da grande tribulação, nem na primeira parte, nem na segunda parte, porque a igreja ela vai estar nos céus quando a grande tribulação começar. Existem dois acontecimentos escatológicos dos quais a igreja tomará a parte após o arrebatamento, que é exatamente o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Dois grandes eventos, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Que Deus nos abençoe e desperte o nosso coração para um assunto de tão grande relevância para a nossa vida cristã. O primeiro assunto, o primeiro evento, assim que a igreja for arrebatada, é o tribunal de Cristo. Quando nós falamos de tribunal de Cristo, é um período de julgamento para os santos arrebatados. É um período onde os santos arrebatados, os salvos hoje, que serão arrebatados, eles vão estar nesse evento que nós chamamos Tribunal de Cristo, que é o julgamento para todo aquele que é um servo do Senhor. Isso acontecerá logo após o encontro inicial com Jesus Cristo. A igreja, ela se encontra com Cristo nos ares. Os salvos transformados, os salvos mortos ressuscitados e transformados, e nós vamos encontrar, a gente vai se encontrar com Cristo nos ares, e assim que chegarmos nos céus, nós temos o primeiro evento, que é o julgamento das obras do cristão. O caso a ser tratado nesse tribunal não se refere se a pessoa é um salvo ou perdido. Esse tribunal não é um tribunal de julgamento para salvação. Nada disso. Somente a igreja será julgada neste tempo. O único grupo que vai estar na presença do Senhor, que nós chamamos Tribunal de Cristo, é a igreja. Que não creu em Cristo como Salvador pessoal, não estará presente nesse tribunal. É um lugar somente para os salvos em Cristo hoje, nessa presente dispensação, que é a dispensação da graça. Em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 10, em Romanos, capítulo 14, versículo 10, esses textos, eles declaram que os crentes serão examinados diante do Filho de Deus, que vai julgar a obra de cada cristão. Os textos dizem assim: porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. A frase ela é repetida mais de uma vez. Tribunal de Cristo e perante o tribunal de Cristo. Em 2 Coríntios 5:10 e Romanos capítulo 14, versículo 10. O que significa o tribunal de Cristo? Existem duas palavras traduzidas por tribunal no Novo Testamento. Duas palavras. Quando a gente pensa em tribunal, existem duas palavras somente para tribunal no Novo Testamento. A primeira palavra é a palavra criterion. Criterion, E lá diz Tiago 2:6, aparece essa palavra criterion. O versículo diz assim, Tiago 2:6. Entretanto, vós, outros, menosprezastes
o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais. A palavra grega aqui é a palavra kriterion. Essa palavra significa instrumento ou meio de pôr à prova ou julgar qualquer coisa. É a palavra kriterion. É local onde o julgamento é feito. Tribunal de juiz. É a palavra kriterion. A segunda palavra, né, é diferente da primeira, porque a primeira fala de julgamento, julgamento condenatório. É diferente, no branco, são julgados e lançados no lago de fogo para todo sempre. O sentido do tribunal aqui, nesses textos, é a palavra bema, não é a palavra criterion, mas é a palavra bema, certo? Essa palavra bema significa tribuna usada em relação ao assento oficial de um juiz. É a palavra bema. Mas o julgamento que Deus realizará para com sua igreja é um bema, não é o criterion. Não é um julgamento condenatório, mas é um julgamento de recompensa. Recompensar aos seus filhos, porque os filhos trabalharam para Deus. Nos jogos gregos de Atenas, a arena tinha uma plataforma elevada na qual se assentava o presidente ou juiz da arena. Era chamado essa plataforma de bema, ou assento de recompensa. Nunca foi usado em referência a um assento judicial. Os atletas gregos, eles recebiam seus prêmios, né? As suas coroas de louro, outros prêmios. O juiz sentava nessa plataforma e recompensava os seus atletas. Assim é Jesus. Ele vai julgar a obra de cada cristão que nós realizamos para Deus. Todas as obras, todos os feitos que nós realizamos aqui, Deus vai julgar naquele dia. Quem será o juiz desse tribunal? O texto, a base que nós lemos no início, mostra quem será o juiz. Segundo Coríntios 5:10, diz, porque importa que todos nós compareçamos, perante o tribunal de Cristo. Então, quem vai julgar? É Cristo. Foi confiado a ele esse tribunal. Aqui deixa bem claro que esse exame é conduzido pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus. Em João, no capítulo 5, no versículo 22, a Bíblia diz, e o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Declara que todo julgamento foi confiado às mãos do Filho. O texto é bem claro para nós. Haverá um julgamento chamado bema de Cristo. E o juiz deste julgamento é o Filho de Deus, porque foi confiado a ele todo o julgamento. Parte da exaltação de Cristo é o direito de manifestar a autoridade divina no julgamento. Jesus ele foi humilhado, mas ele foi exaltado. E como recompensa dessa exaltação, será julgamento sobre todo aquele que é cristão. E ele vai julgar as obras do crente que nós realizamos aqui nessa terra. E qual é a base da avaliação do bema de Cristo? Qual é a base que é usada para que aconteça esse julgamento? A questão aqui não é verificar se o julgado é ou não é salvo. Esse tribunal não tem esse caráter, não tem essa finalidade. Nesse bema de Cristo, não é saber se João, se o Cosmo, se a Simone, se a Sulamita, se essas pessoas são salvas. Não, de forma nenhuma. A questão da salvação não está sendo considerada aqui. Por quê? Porque diz Romanos, capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz, agora, pois, já nenhuma condenação
há para os que estão em Cristo Jesus. Nós já partimos desse planeta salvos. Nós já temos a absoluta certeza da nossa salvação. Nós já partimos para a eternidade, seja agora, na morte, ou seja, no arrebatamento. Nós já partimos com a convicção plena, com base em Romanos 8:1, que agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que no bema de Cristo, o julgamento não é ser salvo ou perdido, mas o julgamento das obras que nós realizamos para Deus. Em João capítulo 5, versículo 24, reforça a nossa tese, diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso é certeza absoluta. É a garantia que Deus nos dá, com base na sua palavra, que nós já partimos com o endereço certo, com a garantia que nós estaremos nos céus para todo sempre. Trazer o crente para julgamento de pecado é negar a eficácia da morte de Cristo. Então, no bema de Cristo, não há um julgamento de salvação. 1 João 1:7 reforça a tese de que nós temos a certeza absoluta, uma vez salvo para todo sempre. A Bíblia diz: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo, ele nos purifica antes da nossa partida. Eu tenho apenas que abrir o coração, deixar Jesus entrar, fazer morada na minha vida para todo sempre. O sangue dele me purifica hoje, no presente, de todo o pecado. Essa purificação não se dará no bema de Cristo. Se dará hoje, aqui e agora. No livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 17, a Bíblia diz: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Que promessa maravilhosa. Deus não vai lembrar. Não é porque Deus tem uma mente fraca, mas ele não coloca diante de nós os pecados que foram perdoados e esquecidos. Louvado seja Deus por isso. Por isso que a nossa tese, que no tribunal de Cristo é um tribunal de recompensa, não julgamento, se é salvo ou perdido. Não seremos julgados em classe. O julgamento não será um julgamento coletivo, mas a Bíblia diz que um por um, de acordo com o mérito individual. No versículo 10 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o texto diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Cada um. Então, o julgamento não é um julgamento em classe. Vai ser as obras de o mal que tiver feito por meio do quê? Do corpo. Paulo cita a palavra mal aqui. Segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo não usa as palavras correspondentes a mal aqui, que são as palavras kakos ou poneras, que significa moralmente maléfico. Não é isso que Paulo está falando aqui para nós. Que as pessoas serão julgadas segundo o mal que tiver feito por meio do corpo. A palavra mal aqui não é a palavra grega
kakós ou poneras. Não. Moralmente maléfico. Não é o sentido do termo mal. Paulo usou a palavra mal aqui, é a palavra plaulos, que significa inutilidade, de impossibilidade de gerar qualquer bem. A ideia aqui são as pessoas que não produziram, são as pessoas que foram confiadas dons, talentos, mas essas pessoas, elas não trabalharam como Deus queria que trabalhasse. Então o versículo diz, segundo o bem ou mal. O mal aqui é de inutilidade, de impossibilidade. Aquele crente que não produziu obras dignas de um filho de Deus, é um salvo, mas será julgado as suas obras nesse momento. O julgamento aqui é o que é aceitável e o que não tem valor. É nesse sentido de mal. O propósito do Senhor não é punir, mas recompensar os seus filhos pelas coisas feitas em nome do Senhor. Do versículo, no 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 ao 15, Paulo vai mostrar o resultado do exame do bema de Cristo. Haverá o julgamento, mas também tem os resultados desse tribunal. O texto diz assim, nós vamos examinar esse texto para saber os resultados do bema de Cristo. A palavra de Deus diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Versículo 14 diz, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O resultado do bema terá um resultado duplo. Um galardão recebido, um galardão ganho e um galardão perdido. O que determina se alguém recebe galardão ou perde é a prova pelo fogo. Paulo diz, versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. São as obras dos crentes que estão sendo examinadas dia a dia. Você trabalha para Deus, você prega, você ensina, você evangeliza, você canta, você faz discipulado, você entrega folhetos, você serve a Deus. Essas obras estão sendo examinadas dia a dia. É um teste que apura o caráter e a motivação interna. Não é pela aparência, é pela atitude do coração. Alguém pode produzir muitas obras, mas o coração não é obra que Deus está aceitando. É apenas porque eu quero aplausos. Eu quero receber um tapinha nas costas, eu quero receber um parabéns por causa do dinheiro, por causa da posição que eu exerço como líder, como um pastor. Essas pessoas, elas não receberão galardão. Paulo afirma que existem duas classes de materiais que os cooperadores de Deus podem construir o edifício, cujo alicerce foi estabelecido. Ele diz no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada,
lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. No versículo 12, Paulo fala: ouro, prata e pedras preciosas são materiais indestrutíveis. Essas são as obras de Deus. Aquilo que eu faço para Deus e ficará para todo sempre, e receberá galardão as obras do cristão, que suas obras são comparadas com ouro, com prata e com pedras preciosas. No versículo 12, ele fala madeira, ele fala de feno, de palha, são materiais destrutivos. É uma matéria que facilmente o fogo consome. São as obras do homem que ele produziu com seus próprios esforços. Essas obras, elas não receberão recompensa diante do Senhor. O bema de Cristo visa detectar o que foi feito para a glória de Deus e o que foi feito para a glória da carne. Cuidado naquilo que você produz. Cuidado com suas obras. Ela está sendo testada dia a dia. Aqui nós entendemos que a perda de recompensa para o que for destrutível pelo fogo, coisas feitas para a glória da carne, serão reprovadas nesse dia. Paulo expressa isso no versículo 27 de 1 Coríntios, capítulo 9. Ele diz: mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. A palavra desqualificado, é a palavra adokimos. Ele não está expressando medo de perder a salvação, mas de ter sua obra declarada o quê? Inútil. Paulo tinha medo disso. Por isso que tudo que Paulo fazia, ele fazia com esmero, com dedicação para o Senhor. Paulo tinha certeza absoluta que era um salvo, mas ele queria fazer toda a obra de forma que fosse agradável aos olhos de Deus. É importante nós entendermos isso. Diz o texto: grande galardão pela obra demonstrada, indestrutível pela prova de fogo. Eu creio que a maior parte do galardão é recebido no céu, não na terra. A Bíblia diz: manifesta se tornará a obra de cada um. E esse receberá o quê? Galardão. Nossos galardões. Nós receberemos, pode ter certeza disso, lá no bema de Cristo. Todos os galardões serão baseados em qualidade, não em quantidade. A Bíblia ensina claramente que esse receberá o quê? Galardão. E nós vamos ver quais são esses galardões, essas coroas. Podemos ser um João Ninguém nesse planeta. Podemos ser uma pessoa desprezível aos olhos dos homens. Mas no final, nosso Deus fiel recompensará cada ato de serviço praticado por nós de coração para o nosso Deus. O segundo evento no assunto escatológico, após a igreja ser arrebatada, o primeiro nós falamos é o tribunal de Cristo. O segundo agora são as bodas do Cordeiro. Esse é o nosso assunto agora sobre as bodas do Cordeiro. Em muitos trechos do Novo Testamento, a relação entre Cristo e a igreja é revelada pelo uso de figuras do noivo e da noiva. A Bíblia mostra muitos trechos bíblicos mostrando essa relação da igreja como noiva e de Cristo como noivo. Queremos ler alguns textos que nos dão base teológica para mostrar essas figuras do noivo com a noiva. A Bíblia diz o seguinte: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar, e a Bíblia diz, como virgem para um só esposo, que é Cristo. A igreja, ela será a futura esposa de Cristo, mas atualmente ela é chamada de noiva, a virgem, sendo preparada para o noivo, para aquele encontro muito especial. E exatamente o nosso assunto aqui sobre as bodas do Cordeiro. A Bíblia diz:
Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas, e a Bíblia faz também referência nesse texto, a bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Então faz referência à igreja como a esposa que a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se-lhe de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ela já não é mais apresentada como noiva, mas ela é apresentada agora como quê? Como a esposa do Cordeiro. Por quê? Porque o casamento já aconteceu no céu. O milênio, o período de 1000 anos, é a recepção desse casamento. Então é interessante entender essas figuras. Na transladação da igreja, Cristo aparece como um noivo que leva a noiva. Isso aconteceu quando? Vai acontecer no arrebatamento da igreja. O noivo leva a noiva para o céu, para que o relacionamento que foi prometido seja o quê? Consumado. É importante nós entendermos isso. O noivo vem buscar a noiva. Isso vai acontecer, repito, quando a igreja for arrebatada. É interessante nós entendermos algumas coisas importantes quando nós falamos das bodas do Cordeiro. Primeira coisa é a hora das bodas. Qual é a hora das bodas? É revelado nas Escrituras como algo que ocorre entre o arrebatamento da igreja e a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Essa hora. Então, vai acontecer no céu, claro, isso é o local, mas vai acontecer exatamente entre a primeira fase e a segunda fase da segunda vinda de Cristo, quando ele vem para estabelecer o seu reino milenar. Conforme Apocalipse 19:7, as bodas já terão ocorrido na segunda vinda, pois a declaração que diz: são chegadas as bodas do Cordeiro. Ou seja, quando a igreja voltar com Cristo para estabelecer o reino milenar já como esposa, isso já aconteceu no céu, como nós falamos há pouco. A palavra chegada aqui em Apocalipse 9:7 significa ato concluído. Já aconteceu, mostrando que as bodas já foram o quê? Consumadas. O casamento já foi consumado no céu e a igreja desce como esposa. Esse casamento parece seguir os acontecimentos do bema de Cristo. Terminou o tribunal de Cristo, onde Deus vai galardoar seus filhos, ele vai premiar os filhos de Deus lá no bema de Cristo, um tribunal de recompensa, e em seguida, eu creio, acontecerá as bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que quando surge, a igreja aparece adornada com os atos de justiça dos santos. Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Que só podem referir-se às coisas que foram aceitas no tribunal de Cristo. Então, em seguida, assim que terminar o tribunal de Cristo, acontece em seguida as bodas do Cordeiro, e simultaneamente aqui na terra estará acontecendo o quê? A grande tribulação. Nós chamamos a 70ª semana de Daniel. Enquanto nós gozamos do privilégio, pelo sangue de Cristo, tanto do tribunal de Cristo, como as bodas do Cordeiro na eternidade. Que privilégio, que honra. Exatamente porque nós reconhecemos a Cristo como nosso Salvador e também como nosso Senhor, como nosso Kyrios, como nosso dono. Isso é importante nós entendermos isso e compreendermos. Então vale a pena
sofrer por Cristo aqui. Vale a pena ser um discípulo de Cristo. É importante essa renúncia das coisas do mundo e servir a Deus de forma íntegra, com integridade, com fidelidade. O local das bodas. Qual o local que vai acontecer as bodas do Cordeiro? Só pode ser no céu, claro. Visto que se segue o tribunal de Cristo, nenhum outro local seria adequado a um povo celestial. Nós sabemos, confiamos nas promessas da Bíblia de Deus, de que quando ele vier buscar a sua igreja, os mortos serão ressuscitados e transformados, os vivos transformados, e juntos nós vamos para os céus e vamos para a eternidade com o Senhor. Então, isso acontece no céu. Esse é o local das bodas do Cordeiro. Quem são os participantes das bodas? Quem são aquelas pessoas que vão participar? Todas as pessoas do planeta? Os santos do Velho Testamento? Não. As bodas do Cordeiro constituem um acontecimento que evidentemente inclui Cristo e a igreja. Somente e tão somente a igreja vai participar das bodas do Cordeiro, porque o povo do Velho Testamento, todos aqueles que morreram, como Daniel, Isaías e tantos outros, esse povo vai ser ressuscitado no final da grande tribulação para poder entrar no milênio, onde Cristo desce como igreja e esse povo ressuscitado vai entrar no período milenar. Mas os participantes das bodas do Cordeiro participam a igreja e Cristo, somente a igreja e Cristo. Acreditamos, sem sombra de dúvida, que Israel e o santo do Velho Testamento não participarão desse acontecimento. Temos que distinguir, diferenciar, fazer uma diferença das bodas do Cordeiro e a ceia de casamento. São dois eventos diferentes em localidades diferentes. Então vamos entender primeiramente sobre as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro ocorrem no céu, na eternidade, e são celebradas antes do retorno de Cristo. Refere-se particularmente à igreja. Antes da segunda fase, da segunda vinda de Cristo, acontece isso no céu. Essa é o que nós podemos entender como as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo e a igreja. E o que significa a ceia desse casamento? A ceia das bodas do Cordeiro. Inclui Israel e acontece na terra. Israel vai participar dessa ceia, a ceia do casamento, certo? Israel é convidado a participar dessa ceia. Ocorre na terra, depois do retorno de Cristo à terra com a igreja. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 9, diz: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Olha aí, bem-aventurado, feliz é aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, isso faz referência, eu creio, que a nação de Israel é convidada a participar dessa ceia das bodas. Qual é a nossa conclusão sobre as bodas do Cordeiro? Nós cremos que as bodas do Cordeiro acontecem no céu, no qual a igreja é eternamente unida a Cristo para todo sempre. Deixará de ser noiva, porque vai passar a ser esposa, porque tem um casamento, cremos nisso literalmente. A festa ou a ceia das bodas no milênio é um período de 1000 anos de ceia,
do casamento, né, para a qual os judeus e gentios são convidados, que ocorrerá na terra e onde o noivo será honrado pela apresentação da noiva a todos os seus amigos que estão reunidos ali. O esposo apresenta a esposa diante dos convidados. Quem são esses convidados? Gentios e judeus. Olha que privilégio nosso. Nós que fazemos parte da igreja, nós somos a noiva de Cristo. Nós seremos apresentados aos amigos do noivo, que são os judeus e são os gentios. Esse é o assunto sobre as bodas do Cordeiro, o segundo acontecimento que vai acontecer no céu, não na terra. Esse é o assunto sobre as bodas do Cordeiro. Que Deus nos abençoe.